Olá, meu nome é Andrei e hoje eu vou falar e explicar sobre o assunto leis do seno e do cosseno com a contribuição da minha dupla João Gabriel Alves. Conseguimos realizar esse trabalho que é da matéria de matemática, coordenado pelo professor Davi. E bom, antes de explicar sobre o assunto leis do seno e do cosseno, antes eu vou explicar um pouquinho sobre o círculo trigonométrico, já que é importante para compreender esse assunto, porque ele é a base da trigonometria. E bom, o círculo trigonométrico, ele dá uma visão de notar os ângulos de outras formas, já que com a tabela, vai aquela padrão lá, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, 3, 3, 1, 3, raiz de 1 tem 1, não consegue ter uma visão ampla na trigonometria e no círculo trigonométrico, já que quando você vai estudar, por exemplo, outros ângulos, essa tabela às vezes não pode se encaixar, já que outros números são negativos. Enfim, falando sobre o assunto, leis do seno e do cosseno, vou trazer algumas questões, essas questões aqui não estão no livro, mas eu já trago resolvendo questões do livro. Enfim, começando sobre as leis do seno. Antes de começar sobre isso, na real, dá uma explicada sobre como as leis do seno e do cosseno reagem nos triângulos, né? Tanto a lei do seno quanto a lei do cosseno, elas reagem nos ângulos e lados opostos. Elas têm, né, esse controle nos ângulos opostos aos lados, os lados opostos. Por exemplo, o x é esse ângulo, o 15 é esse lado, enfim. Como eu faço para identificar quando a gente vai usar a lei do seno ou do cosseno? Como podemos observar aqui, temos um lado, né, que está resolvido, no caso já tem um dado, e aqui a gente precisa descobrir esse lado. E aqui a gente pode retratar dois ângulos, ou seja, a gente tem dois ângulos em um lado. Enquanto a lei do cosseno, a gente tem dois lados e um ângulo. Ou seja, quando for dois ângulos em um lado, vamos aplicar a lei do seno. Quando for dois lados e um ângulo, a gente vai aplicar a lei do cosseno. Para conseguir entender essa questão, tem uma análisezinha, já que não basta só pegar e fazer direto, porque essa questão não está completa. Já que se você for na emoção, eu já falo aqui, ó, tem dados aqui, pá, e direto, você vai errar a questão. Por quê? Como eu acabei de explicar, ângulos e lados são opostos aplicando as fórmulas. E a fórmula do seno eu já irei mostrar já. Antes a gente vai fazer uma análise desse triângulo, que, como podemos notar, temos dois ângulos. Nosso objetivo é descobrir esse lado, né, quanto médio. E bom, essa questão não está completa, já que precisamos desse ângulo. Uma informação importante: todos os ângulos internos que é a soma de 180. Como a gente já tem 120 e aqui 15, a gente vai fazer 120 mais 15, que vai dar 135, menos 180, igual a 45. E a gente já tem informação desse lado, que é 45 graus. Já que se somar os três, né, vai dar 180 graus. Bom, agora com isso a gente já pode realizar a questão. Eu vou tentar bem aqui no canto. A gente não precisa da tangente para aplicação das leis do seno e do cosseno. Aqui não. Bom, agora sim a gente já pode começar a resolver a questão. A fórmula da lei do seno fala que o azinho, né, no caso, vou botar aqui as nomenclaturas. Aqui vamos supor que vai ser azinho, A, Bzinho, Bzão, C e C. Eita, não sei se ficou grande. Calma. E o Czinho. Aqui é os triângulos, né? Os ângulos e os lados.
E bom, os ângulos tem que botar o acento circunflexo em cima deles. Já nos lados não precisa. Enfim, a lei do seno diz que o lado... Deixa eu fazer maior aqui. Vou fazer aqui. O lado dividido pelo seno do ângulo é igual... Ixi, aqui tá pequeno. Vou trazer aqui embaixo. Depois a foto para resolver essa questão. O que o lado dividido pelo seno do ângulo é igual a o outro lado, o B, no caso aqui, Bzinho, sobre seno de Bzinho, que é igual ao C. Geralmente a gente não vai nem precisar chegar nisso aqui. Mas nas questões você não vai precisar disso aqui. Que no caso, essa é uma dessas. No caso da questão aqui, a gente vai pegar o x, ou o 8, e que está oposto a 120, logo vai ficar 8 sobre o seno de 120, que é igual ao lado de x, aqui em cima, sobre o seno de 45. Pronto. O seno, esse aqui é algo que, se fosse aqui, no caso, a aplicação de cosseno, no caso, o seno aqui não seria igual a 60. Se fosse o cosseno aqui, seria inverso, ou seria negativo, o número daqui de cima. Já que o cosseno, na parte do cosseno, tem não sei quanto trigonométrico, para cá tem os positivos e a linha negativa. E o 120, ele fica na linha negativa. Logo, se você pegasse aqui o 60 e botasse normal, já ficaria errado, né? Se for botasse positivo. Aí, enfim, olhando aqui, a gente agora vai acrescentar os valores, que é o seno de 45 e o seno de 60. Ou seja, aqui vai ficar 8 sobre o seno de 60, raiz de 3 sobre 2, igual x sobre raiz de 2 sobre 2. Pronto. A gente montou aqui. Agora a gente vai fazer o cruz-credo ou borboleta. Depende do como você chama, né? Ou a gente vai fazer o xzinho, né? O xzinho. Enfim. A gente vai multiplicar esse por esse e esse por esse. Enfim, continuando daqui. Eu sem querer cometi um erro. Então, vou fazer aqui de novo. E bom. O raiz de 3 sobre 2 vai multiplicar o x. Ou seja, vai ficar... Vou botar aqui. Vai ficar x. Que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Vai ficar assim. E o 8 vai ficar 8 que multiplica a raiz de 2 sobre 2. Aí, bom, como no caso aqui é a multiplicação de um número inteiro por uma fração, a gente vai botar o denominador 1 embaixo desses aqui. Ou seja, vai ficar x sobre 1 e 8 sobre 1. E a gente vai fazer a multiplicação assim. Ou seja, vai ficar 8, que multiplica a raiz de 2, que está dividido por 2, que é igual a x que multiplica a raiz de 3, dividido por 2. Com isso, a gente tem a seguinte informação. A gente tem a seguinte situação, no caso. O denominador é igual, então a gente pode cancelar aqui. Ou seja, vai ficar
8 que multiplica a raiz de 2, que é igual a x vezes a raiz de 3. Com isso, a gente tem a seguinte informação aqui. O nosso objetivo é descobrir quem é x. Logo, a gente precisa isolar essa raiz. Ou seja, essa raiz aqui, que está multiplicando, vai passar aqui dividindo. Ou seja, deixa eu botar aqui, isso aqui para baixo. Ou seja, vai ficar 8 que multiplicando 2 sobre raiz de 3 igual a x. Porém, entretanto, todavia, a raiz assim, no denominador é meio complicado. Então a gente vai transformar isso aqui no denominador que seja um número inteiro. Como a gente faz isso? A gente vai multiplicar o denominador por toda a fração. Ou seja, vai multiplicar tanto o denominador com o denominador, tanto com a parte superior aqui. O 8 raiz de 2 vai ser multiplicado por raiz de 3, tanto que a raiz de 3 também vai ser multiplicado por raiz de 3. Logo vai ficar 8 que multiplica a raiz de 6 dividido por raiz de 9, que é igual a x. Raiz de 3 não multiplica com o número inteiro, não faz número natural, irracional com natural. A gente vai ficar 8, e aqui o raiz de 3, vou botar aqui, que multiplicou por raiz de 3. O raiz de 3 multiplicou tanto o denominador, tanto a raiz que está aqui em cima. Logo, a gente vai resolver isso aqui. E 8 multiplica a raiz de 6 é igual a 3. Logo, o x é igual a raiz de 8 dividido por 3. Conseguimos resolver essa questão aqui. Uma questão bem complicadinha, já que usa várias contas. Enfim. Agora, bom, falando um pouquinho sobre a lei dos cossenos, ela afirma o seguinte, vou escrever a fórmula e vou explicar aqui para vocês. Ela afirma o seguinte, vou já botar aqui nesse caso já o x. E a lei dos cossenos afirma que o quadrado de ambos os lados é igual à soma dos quadrados dos dois lados menos o dobro dos dois lados pelo cosseno do ângulo deles. Ou seja, isso aqui, essa fórmula no caso. Como a gente vai aplicar aqui? A gente tem, vou nomear aqui, o x, ele já está nomeado aqui. A gente vai colocar aqui como se fosse A e aqui como se fosse C. Certo? Porque para isso aqui fazer sentido. Mas A, B, C, você pode estar na nomenclatura que você quiser. Mas o mais comum é nomear de A, B e C. As 3 primeiras letras do alfabeto. Então, vamos colocar aqui. Vamos colocar as seguintes informações. A gente tem 2 lados e um ângulo. Logo, usa a lei dos cossenos. E, bom, como a gente vai aplicar ela aqui? Primeiramente, a gente precisa saber do cosseno de 60. A gente já tem informação do outro lado que o cosseno de 60 é igual a 1 sobre 2. Pronto. A gente já tem essa informação já. Agora vamos... Bom, aqui a gente transcreve os dados que a gente tem nesse triângulo. Aqui a gente vai colocar o 8 ao quadrado, o 10 ao quadrado, menos 2 vezes 8 vezes 10 vezes 0,5, que é o cosseno de 60. 8 ao quadrado é 64, 10 ao quadrado é 100, e 8 vezes 10 é 80, vezes 2, 160, e todo número multiplicado por 0,5 é a metade dele, logo vai ser 80. 64 mais 100 vai dar 164, e 164 menos 80 vai dar 84. 84 não tem uma raiz exata, logo fatoramos. Por 2 vai dar 42, por 2 de novo vai dar 21, por 3 que vai dar 7, por 7 que não sobra nada. Aqui a gente multiplica o 3 vezes 7, que vai ficar 21.
E aqui a gente bota aqui na raiz. Raiz de 2 vezes 2 vezes 21. E quando tem dois números iguais dentro da raiz, a gente junta eles e bota ele para fora. Aí a resposta fica 2 raiz de 21.